Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Bruna Torlai, eu sou professora de filosofia e você nas discussões familiares, e agora que vai chegando o Natal, você precisa estar psicologicamente preparado por isso, mas nas discussões familiares, certamente você já esteve prensado entre duas pontas que estavam com desejo de matar-se umas às outras por razões políticas, o lado petista e o lado direitista, o lado antipetista que se tornou o lado bolsonarista. No interior de muitas famílias, essa racha que caracteriza o Brasil hoje se reproduz. Mas a característica mais interessante é observar que, enquanto das pessoas com divergências políticas até no interior da própria família, algumas conseguem lidar com isso com tranquilidade, outras não, e a coisa sempre acaba em briga, a não ser que um lado se cale e espere pacientemente o outro terminar de falar todas as virtudes do seu lado, etc, tá? E eu queria contar para vocês hoje o que isso tem a ver com gnosticismo, porque o Flávio Gordon, sociólogo de formação, escreveu esse mínimo sobre gnosticismo. Muitas pessoas podem falar, tá, mas que gnosticismo, que é a antiga heresia, na consolidação do cristianismo foi uma heresia que deu muito trabalho para a igreja, o que gnosticismo tem a ver com os comportamentos políticos da minha família na mesa de Natal? Pois é, vou tentar explicar para você com uma historinha bem breve que me aconteceu ontem e mostrar para você que esse livro pode te ajudar mais do que você imagina. Estava eu ontem saindo da missa dominical, da missa dominical, e enquanto eu subia a rua para pegar meu carro, um conjunto de senhores e senhoras, era um pessoal já bem mais velho, eles tinham por volta de 60 a 70 anos de idade, se não mais, estavam ali discutindo sobre o como ficarão as coisas aqui por diante, e um deles a certa altura falou, não, esse tem que acabar, nós precisamos acabar com esse Bolsonaro, nós precisamos destruir esse homem, ele tem que estar acabado, tem que acabar com a raça de toda essa gente que está com ele para a gente ter paz novamente em nosso país, a gente tem que acabar com a raça desse pessoal. E aí, no outro momento, ele disse algo do tipo, olha, eu rezo mais para que eles morram do que para que Jesus salve minha alma. Pois é, eu vi isso no domingo depois da missa. A missa tinha sido especialmente bonita, né? E o padre é um homem extremamente sensato, moderado, que faz aquela homilia que é para todo mundo, de maneira alguma leva questões políticas para o altar, jamais, ali é Deus que está no centro da missa, mas o senhor saiu da missa, daquele momento em que a gente fala, não, agora eu me renovei, acho que eu consigo passar mais uma semana até domingo que vem sem ser tão miserável, sem exprimir a tal ponto a minha miséria. Pois é assim que a gente em geral sai da missa, né? Pois é, o cara saindo, indo pegar o carro, os senhores tendo essa discussão, e todos eles estavam concordando com aquilo que estava sendo dito, né? Portanto, a salvação da alma dele era menos importante do que a destruição do bolsonarismo, tá? Isso tem absolutamente tudo a ver com gnosticismo. Na verdade, alguém que tem uma atitude como essa, um discurso como esse, que é muito comum no Brasil, tá? Que é muito comum no Brasil. Eu fui andando um pouquinho mais devagar, né? Porque eu sou uma pessoa cuja posição política até é conhecida, não queria constranger ninguém. Enfim, embora eu compreenda as demais posições, não quero, não acho que o outro lado tem que morrer de maneira alguma, pelo amor de Deus. E tô infinitamente mais preocupada assim com a possibilidade de Jesus salvar nossas almas do que alguns grupos perecerem. Eu acho que as pessoas, se elas forem destruídas antes da salvação, qual que é o sentido de eu ir na missa todo domingo? Não teria nenhum, né? E aí eu deixei aquele pessoal andar quando eu fui até o carro. Bem, e aí eu vim pensando nisso e tenho pensado nisso desde então, porque essa é uma atitude, embora possa parecer, não, mas falou por falar, mas vamos analisar profundamente se a gente quiser compreender o que ocorre na sociedade no presente, né? Acontece que a era moderna, ela opera uma inversão.
uma inversão entre religião e política. A política toma completamente o espaço público. A política é algo próprio do espaço público, tá? Mas a religião, ela se define enquanto algo a ser praticado no âmbito privado, e a religião, ela deve, aliás, não atrapalhar os negócios do Estado. Tá? O que acontece no período moderno da história, no ciclo moderno da história ou na modernidade, é que a religião é relegada a um assunto privado e o Estado permanece a única instância para resolver tudo que diz respeito aos laços públicos. Isso, ao longo dos séculos, vai operando nos hábitos, nos costumes e na maneira de ser de muitas pessoas que deixam essa maluquice internalizar-se nelas e não conseguem escapar desse esquema controverso, uma inversão na ordem de hierarquia entre religião e política. E aí a política vem em primeiro lugar e a religião em segundo. Na política dos antigos, o que diferencia a política dos modernos e a política dos antigos é, entre muitas outras coisas, mas um aspecto para nós diferenciarmos a política dos antigos, a filosofia política dos antigos e a dos modernos, é justamente a relação entre ciência e religião. E aqui onde está a religião, se vocês preferirem, para a gente conseguir abranger os gregos, que são os grandes pais da filosofia política, Aristóteles, Platão, antes de mais ninguém, né? Sócrates também tem um papel importante nisso. A gente tem de Sócrates fundamentalmente, né? Porque todo o papel político de Sócrates é determinado pelo Deus. O Deus lhe diz algo no oráculo. Para servir a Deus, ele deve causar uma turbulênciazinha na cidade. Vale a pena também a gente lembrar que quando o cristianismo começa a se alastrar pela Europa, Diocleciano fica louco e manda assim, acampamentos inteiros, comunidades inteiras de cristãos serem dizimadas simplesmente porque ele não acha tolerável aquela religião no Império Romano, tá? Por quê? Porque o cristianismo justamente consolida uma relação entre política e religião, na qual a religião forma o homem para que este homem seja bom, consequentemente, para a comunidade. Não é que esse seja o objetivo, evidentemente não é. Mas é uma consequência natural da formação da alma que a religião nos propicia, que nós poderemos, subsequentemente, nos tornar melhores na comunidade, uns com os outros, etc. Então, do ponto de vista da hierarquia, a religião tem uma importância fundamental e primacial. E em Platão, nós temos o primado da formação da alma, ou seja, da moralidade, da contemplação do bem, de tomar Deus como medida de todas as coisas e não o homem. Isso vem antes da possibilidade de a gente ter um ordenamento político justo. Então, em Platão, a tese é a seguinte: espiritualmente ordenados, politicamente justos seremos. Espiritualmente desordenados, a injustiça correrá solta. De forma que mesmo Platão, pré-cristão, tem uma visão segundo a qual o espírito, a dimensão interior do homem, tem de estar bem resolvida para que a dimensão política funcione. Em Aristóteles, nós temos uma extensão dessa visão, uma vez que a ética nicômaco precede a política, e a prática das virtudes torna os homens maduros, conscientes e aptos o suficiente para liderar outros homens. E o autocontrole é o exercício fundamental da lida política, uma vez que, se a comunidade, a vida em comum, exige a obediência ao mesmo conjunto de leis, se você não é capaz sequer de obedecer às leis ligadas à relação entre os afetos, os desejos e a razão, se você nem é capaz de colocar os seus desejos no segundo plano, entendendo que a razão, a sua cabeça, é que deve dar a ordem para que você seja ordenado, imagina você se comportar de forma justa numa comunidade, tá? Então, o espiritual está acima do político. No ciclo moderno da história, essa relação se inverte. E essa relação se inverte ao mesmo tempo em que o gnosticismo volta com tudo mesclado
a essa inversão. Se vocês quiserem entender realmente o gnosticismo e todo o seu impacto na cultura, vale a pena ler o mínimo sobre gnosticismo do Flávio Gordon. É um estudo brilhante que ele faz aqui, completíssimo. Ele passa por autores modernos fundamentais, ele examina um trecho da obra de Thomas Hobbes, sem a qual fica difícil compreender esse ponto que eu avancei aqui, de que no ciclo moderno da história a religião é um entrave para a política. A religião é algo que deve ser posto de lado. Lutero, todos os cristãos reformados acabaram andando junto com essa inversão, com essa separação entre igreja e Estado, né? Porque, evidentemente, a igreja já não é um poder moderador entre almas em conflito. A igreja já não é aquele poder que tem a capacidade, a autoridade moral sobre todos os príncipes que podem vir a guerrear. Não. A igreja é algo que você vive na sua lareira, na sua intimidade privada, e não ouse confundi-la com o Estado, né? Em Francis Bacon nós já temos esse tópico, mas em Thomas Hobbes ele é explícito. Nem isso é deixado de lado nesse estudo do Flávio Gordon. É um mínimo, mas é um mínimo poderoso aqui, ó. Saiu pela coleção Mínimo, mas é um estudo bem completo sobre gnosticismo. É uma belíssima introdução. E no gnosticismo nós temos, dito muito grosseiramente, tá? Me perdoem aqui que eu vou ter que fazer um exercício de simplificação. A seguinte ideia. Isso que nós vemos, o mundo tal qual é um mundo de desgraça que precisa ser superado. Como ele é um mundo mau, intrinsecamente mau, apenas ao destruí-lo, apenas destruindo este mundo intrinsecamente mau, nós teremos a possibilidade de nos reconciliar com o mundo originalmente bom e intrinsecamente bom. Então o gnosticismo trabalha com uma ideia dualista entre bem absoluto e mal absoluto. Este mundo, que é o mundo em que nós estamos, é um mundo em que o natural é o mal absoluto, de forma que a destruição do mal sendo necessária para que você alcance o bem, destruir o estado de coisas presente, que você identifica o mal, é absolutamente necessário para que o bem se instaure. Agora vocês vão aplicar isso aqui que eu disse. A anedota não, ao fato, a historinha que eu contei do meu colega, né, de missa, do meu coparoquiano, que disse que enquanto os bolsonaristas e Bolsonaro não estivessem destruídos, a gente não teria paz. Vocês estão entendendo o ponto? Eu tô falando desse fato porque eu o ouvi, o escutei, mas pouco eu teria me impressionado se em vez de Bolsonaro e bolsonaristas eu tivesse ouvido Lula e petistas. Porque nós sabemos muito bem que a cabeça é igual. Existem muitas pessoas à direita que têm exatamente a mesma visão. Enquanto Lula não estiver destruído e o petismo não for dizimado, não poderá haver bem para o nosso país. É a mesma estrutura de destruição e dizimação como premissa necessária para um apaziguamento. Por um lado, componente gnóstico. Por outro lado, o que nós temos? Priorizar, colocar o político acima do religioso, porque veja, o que pode tornar a sociedade mais equilibrada, mais tranquila, mais justa, então quer dizer que é a destruição do seu adversário, a destruição de uma parte dela que não serve, e não a reconstrução da sua alma que está perturbada. É a reconstrução da nossa alma, digamos assim, trabalhar pela salvação da nossa alma, que é a premissa da predominância da justiça. Bom, quando a gente tem esse tipo de visão, a gente jamais solta uma frase dessa. Quando a gente solta uma frase dessa, a gente está vendo que o político é uma determinante com mais poder do que a dimensão espiritual. Isso é um erro, mas é um erro no qual milhares de pessoas estão presas
E se você não quer ser uma delas, e se você sente uma sombrinha dessa impressão dentro de você, ou no discurso de alguém de quem você gosta muito, confira o mínimo sobre gnosticismo do Flávio Gordon. Tem um outro livro que eu vou deixar na descrição também, aproveitando que minha livraria está em Black Friday até dia 30 de novembro. Então você tem aí mais 2 semanas para fazer compras por lá, compras de Natal, compras que edifiquem sua alma em vez de acirrar os seus ressentimentos. Eu vou indicar também um livro que todo ano eu recomendo de novo. Eu atualizo a recomendação desse livro todo ano. A Política do Céu e do Inferno, do Padre Chau. É espetacular. Por meio desse livro você consegue ter uma visão completa desta diferença crucial entre política antiga e política moderna. Visão da política e relação entre política e religião entre os antigos e os modernos. E é maravilhoso porque ele começa em Israel e termina no momento que nós vivemos, né? E eu acho que o livro do Padre Chau e esse mínimo sobre gnosticismo do Flávio Gordon vão dar a você um estofo para finalmente começar a compreender os grandes dramas políticos que nós todos estamos vivendo. Os revolucionários são todos gnósticos e, de maneira geral, a sociedade moderna entende que a política e a religião devem manter-se separadas. Portanto, a pessoa, lá enquanto ela está na missa, ela está rezando pela alma dela. Ela passou da porta, ela está rezando pela destruição. Rezando não. Ela está ansiosamente aguardando pela destruição da parte do mundo que é intrinsecamente má e que, evidentemente, porque corresponde a um universo político que é mau, não pode ter salvação. É uma racha interior e na nossa consciência, né? Mas é esse o pé das coisas nesse momento. São essas minhas recomendações para essa semana. Recomendações importantes. Obrigada pela companhia. Links na descrição e até a próxima.